Continua falando de política, porque o assunto agora, presta atenção agora, meu Amazonas, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro pede para ser julgado no plenário do STF, né? Mas as chances parece que são mínimas. Vamos entender melhor? Porque o Davidson Cavalcante, nosso analista político, já está por aqui. Boa noite, tudo certinho, professor? Na paz. Ótima sexta-feira. E esse pedido, hein? Bem, se a gente for analisar o histórico do que o STF costuma fazer, mesmo o caso de Bolsonaro, que é um ex-presidente da República, as chances desse pedido ser acatado são mínimas. Inclusive, com apurações minhas, inclusive por especialistas, quem conhece o trâmite dos bastidores da Suprema Corte, não vê viabilidade para que Bolsonaro possa ser julgado pelo plenário da Corte. Por quê? Deixa eu explicar para quem está em casa. O ex-presidente da República foi denunciado recentemente pelo Procurador-Geral da República como um dos principais responsáveis pelo atentado, pelo golpe, né, um possível golpe de Estado que seria dado ali no dia 8 de janeiro de 2023. Pois bem, o procurador denunciou e agora a denúncia segue para a primeira turma. Antes que essa denúncia avance, os protocolos dentro da corte, existe uma primeira turma, já que o Bolsonaro não está mais com o mandato, portanto ele não tem uma prerrogativa especial para ser julgado diretamente pelo plenário, então ele vai para uma turma que vai julgar esse caso específico. E essa turma tem uma coalizão de forças, de ministros, que no entendimento da defesa do ex-presidente o desfavorece. Isso porque está lá o Alexandre de Moraes, que além de relator é o presidente dessa primeira turma, tem ali a Carmen Lúcia, tem ali o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Ou seja, você tem dois ministros ali que foram indicados recentemente pelo presidente Lula. Estratégia da defesa é jogar isso para o plenário, porque lá pode haver um pedido de vistas, já que existem dois ministros que foram indicados na época que Bolsonaro era presidente da República, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Mas se tratando do que pede hoje o regimento da Suprema Corte e também pela condição que o ex-presidente hoje ocupa, de não estar mais na ativa como comandante político do país, ele deve mesmo passar por esse protocolo e as chances da Suprema Corte favorecer o Bolsonaro nesse aspecto são mínimas. Então, um detalhe, só tem uma condição que poderia mudar esse discurso lá dentro, pelo que eu sei. Uma revolta dos outros ministros contra o Alexandre de Moraes, algo que não parece acontecer. Parece que mesmo os ministros que foram indicados pelo Bolsonaro vão deixar o Alexandre de Moraes conduzir, porque é ele quem está à frente desse inquérito, ou uma mudança interna dentro do próprio regimento do STF, convocado ali pelo presidente Barroso, que também não parece acontecer. Então, se diante da situação da estratégia de defesa do ex-presidente da República, tentar ir para o plenário não parece ser uma condição que será acatada pela Suprema Corte nesse momento. A gente sabe como é que funcionam os trâmites, então as chances mesmo é que Bolsonaro seja julgado da forma como está. Tem um segundo tema agora, né, Lu? Luana? Exatamente, era isso mesmo. É a questão do parecer aí do PGR, né, porque Roberto Cidade com a defesa buscou aí os dois estados que também tiveram semelhantes assuntos com relação à reeleição do Roberto Cidade como presidente da ALEAN. E o que diz agora esse parecer? Pois é, você tem duas decisões no STF que são totalmente discrepantes, são divergentes entre si, mesmo que envolva uma situação semelhante ao que envolve hoje o Cidade. O Cidade está hoje no terceiro mandato como presidente da casa, mas existe uma diferença. É um entendimento de um marco temporal, de uma data que proíbe ali qualquer reeleição, a não ser uma única, eleições consecutivas. Então, para fins desse entendimento, o Cidade não estaria cometendo nenhuma inconstitucionalidade na sua reeleição, na sua recondução, como foi ano passado. Ele estaria, inclusive, na primeira reeleição dele, já que a primeira eleição dele como presidente foi antes do marco temporal. Mas teve duas decisões aí. Uma, por exemplo, que foi lá na Bahia, que o ministro Gilmar Mendes afastou o presidente da Assembleia Legislativa, justamente por entender que a recondução de um terceiro mandato é inconstitucional e fere esse entendimento da Corte. A outra aconteceu em Alagoas, é mais recente, envolve o Flávio Dino, que também ali, no caso diferente de Gilmar Mendes, validou o quarto mandato do presidente da Assembleia Legislativa do Estado alagoano, o que gera aí realmente
um conflito de um entendimento se o Cidade vai realmente permanecer ou não à frente da Assembleia Legislativa do Amazonas. A defesa, eu cheguei a consultá-los, conversar, como também com aliados, estão otimistas que a decisão do Dino pode pesar diante do que o Zanin irá decidir, lembrando que é o ministro Cristiano Zanin que está com o caso do Roberto, e é ele quem vai dar o parecer se o Cidade permanece ou não à frente da Assembleia. As questões políticas são as que mais preocupam nesse momento, porque o Roberto Cidade é peça de uma articulação que envolve as eleições do ano que vem e faz parte do grupo político de Wilson Lima. Pelas condições que estamos observando, pode ser que o parecer da PGR, que viu inconstitucionalidade, possa aí servir de balanço para uma decisão mais coletiva. Mas a defesa do Roberto entende que o Flávio Dino ali, a decisão dele pode ter mais peso. Diante dessa dúvida, tiozão, a gente tem que observar. Se Cidade sair, serão convocadas novas eleições sem a presença dele, pelo entendimento que o STF, nesse caso, Cristiano Zanin, poderá dar ao Roberto Cidade, que pode permanecer ou não à frente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Essa fase está chegando ao fim? Meu amigo, não tem prazo, mas eu posso te dizer uma coisa, o STF, do último tempo para cá, entendeu, tem julgado com mais celeridade. O caso do Roberto é o que mais demora, então pode ser que, de repente, lá para o mês de abril, vamos colocar um limite, essa situação tenha o martelo batido. Pessoal, obrigado, viu? Bom fim de semana. Você também. Aí, ó, Davidson Cavalcante. Siga nas redes sociais o Davidson, porque ele está lá no Instagram, @CavalcanteDavidson. Vamos dar de